Só como para fechamento aqui das informações, para não passar batido, o Rian Francisco, ele tem uma perspectiva de ser mais utilizado pelo Hernan Crespo, jogando até numa posição não diretamente como um atacante de dentro da área, como centroavante, mas um jogador fazendo realmente a posição de segundo atacante, que é a função que, por exemplo, o Luciano faz, que não é jogar tanto totalmente de costas para a zaga, é uma função que vem para ajudar e auxiliar, tabelando com pontas, tabelando com meias e com o próprio centroavante. A matéria está aí até no ar agora no blog do São Paulo, é a perspectiva do São Paulo para a utilização do Rian Francisco, que o São Paulo não tem nenhum interesse de comercializar nesta janela de transferências. O São Paulo tem mais como alça de mira, volto a repetir, Pablo Maia, Bobadilha, até o próprio André Silva. Muita gente falou, mas o André Silva não quer sair. Ontem saiu até uma informação, o André Silva, ele não quer sair do São Paulo, ele recusou proposta para ir para fora, etc. O André Silva realmente ele não tem uma das grandes vontades. O que eu falei recentemente é que o São Paulo considera o André Silva uma possibilidade de negociação, até porque existem jogadores no mercado que o São Paulo pode trazer sem investir tanto e poderia recuperar o investimento no André Silva. Um dos nomes que a gente já falou, inclusive, é o do próprio Brenner. O Vasco está, inclusive, em cima. E falando em Vasco, o Vasco também está em cima do Thiago Mendes. Foi uma notícia que saiu aí recentemente sobre o Vasco entrando na briga sobre o jogador. Exclusiva também sobre o São Paulo firmar uma parceria com o ex-galáctico do Real Madrid, o lateral direito do Real Madrid e da seleção espanhola, Michel Salgado. Michel Salgado, ele foi diretor de categorias de base no Catar, depois ele abriu um clube em Dubai, nos Emirados Árabes, que eu nem me lembro o nome do clube, é até um nome meio esquisito. Deixa eu ler aqui para vocês, para não falar asneira, mas é um nome esquisito aqui. Como é que chama? Michel Salgado. Fursan Espanha FC, que é um clube da primeira divisão do Emirados Árabes, que inclusive era rival do nosso glorioso Crespo, quando o Crespo foi campeão pelo Al Ain. Ele jogava, era a mesma liga que eles disputavam, e o Crespo veio dessa liga em que ele jogava com o Al Ain, que ele foi campeão da Champions Ásia. Al Ain, acho que é o clube mais conhecido, se não me engano, dos Emirados Árabes, e esse Fursan Espanha é também da primeira liga dos Emirados Árabes. O São Paulo firmou uma parceria com este clube, que o Michel Salgado começou lá atrás, sendo um clube para formação de atletas, focado em categoria de base, e se eu não me engano, está aqui a informação também que eu coloquei no blog do São Paulo, esse clube Fursan Espanha foi fundado em 2014 como academia de jogadores de futebol. Em 2020 ele passou a ser um clube de futebol profissional, ou seja, tem 5 anos como time de categoria principal, e ele chegou à primeira divisão na temporada 2021 ou 2022. Ou seja, teve uma ascensão muito rápida, deve ter feito um trabalho bom e profissional lá. O Michel Salgado assinou com o São Paulo uma parceria. Eu publiquei com exclusividade nas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto no blog do São Paulo e nas nossas redes, sobre essa parceria em que ele faz um esquema com Cotia. Qual é o esquema que é importante? Nós vamos ceder garotos para ele. Qual o sentido de a gente mandar meninos para os Emirados Árabes? Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender todo sentido. Jogadores não aproveitados, como o próprio Brian, que eu acabei de citar aqui, volante, que acabou indo para um clube de terceira divisão da Espanha, podia ter muito bem ido quando não tinha oportunidade de jogar para este clube, por exemplo. Se ele fosse bem, ele poderia muito bem render uma grana para o São Paulo e jogar numa liga. Por quê? Porque a liga é boa? A liga não é 100% boa, mas é uma liga que paga bem, são clubes que têm grana, e são meninos que acabam rendendo e acabam tendo visibilidade. O São Paulo e os próprios meninos não só encaminham a carreira deles, como o São Paulo também passa a ter uma possibilidade de ganhar um farpelo aí dessa grana. Pode monetizar esses meninos que não são aproveitados, ao invés de você simplesmente ceder ele para clubes, como o São Paulo fez recentemente, por exemplo, com o Thales Vander, que foi para o AVS de Portugal, que é uma SAF, como, por exemplo, no caso do Cauê, a gente ainda ganhou um dinheiro, que a gente cedeu ele para o Mafra, da segunda divisão, ele vai render 2 milhões de reais, mas tem o Palmberg, você tem o próprio filho do Miranda, que foi... O Miranda tem 2 filhos, né? Um está na seleção sub-15 até, que ele joga no sub-15 de São Paulo, mas o mais velho está no Real Valladolid, foi nas categorias de base. Ou seja, a gente tem alguns exemplos de jogadores, o Maioli, que foi para o Chipre. Ou seja, temos alguns exemplos de jogadores que acabaram cedidos
porque não tiveram grande aproveitamento e não tiveram grande espaço. Pode ser mais uma possibilidade. Muita gente pergunta se isso aqui, mas e o Marinax? Como vocês perceberam, a gente está falando de uma parceria que envolve intercâmbio, é trazer jogadores deles para aprenderem no São Paulo e jogadores do São Paulo que não tiverem aproveitamento, eles possam ser cedidos. Cara, se eles não forem se aproveitar no profissional do São Paulo, dificilmente o Marinax vai querer fazer algum tipo de utilização desses meninos nos clubes dele, como o Nottingham Forest, como o Olympiacos, etc. É muito remoto. Claro que ele vai ter prioridade, mas é sempre bom ter perspectiva. O São Paulo tem uma parceria parecida com o Stuttgart, da Alemanha, e o São Paulo ainda pode fazer mais parcerias, pelo que soube, com outros clubes. São Paulo recentemente, inclusive, cedeu 2 jogadores para o Boa Vista, do Rio de Janeiro, que disputa a Série D e que também disputa campeonato sub-20. E é uma oportunidade, uma perspectiva para os meninos, ao invés de você simplesmente encerrar o contrato e falar adeus. No caso do Brian, por exemplo, poderia ser uma oportunidade para ele, em vez de ter ido para o Mursa, poderia ter ido para esse clube, por exemplo, caso essa parceria já tivesse sido formalizada antes. Nesse caso, foi formalizada agora. O Michel Salgado fez esse vídeo com a camisa do São Paulo. Publiquei aí para vocês. É uma informação exclusiva do blog do São Paulo para a gente poder comentar também nesse vídeo de hoje.